grata por mais esse dia de hoje que o Senhor nos concedeu, me concedeu, né? Eu acho que sim. Alô? E o Senhor é bom a todo tempo, né, irmãos? A gente vai passando pelos processos, dando glória a Deus, aleluia. E é assim que eu estou fazendo, dando glória a Deus, aleluia. E jamais desistir daquilo que Deus entregou nas minhas mãos, né? Fazer a vontade dEle. E assim tem que ser com todos nós, né? A gente passa pelo processo, passa pelo moinho, mas é tudo para um aprendizado, para a gente aprender, entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, né? Que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Eu vou estar lendo aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 43. E hoje o dia meu foi um pouco meio agitado, né? Mas eu creio que foi no dia que Deus nos concedeu. Amém? Amém. A árvore e o seu fruto. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dá um bom fruto. Porque cada árvore que conhece pelo seu próprio fruto, pois se colhem fígados, espinheiros, e nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. Né? Aqui posso sentar no seu lugar. Aqui o Senhor já está falando aqui em Lucas, né? Porque não há boa árvore se dê um mau fruto, e nem má árvore dê um bom fruto. Né? O que nós vamos entender aqui? Porque nós somos a árvore. E o Senhor, Ele nos colocou para dar um bom fruto. Né? Para a gente ser um ramo de um bom fruto, se enraizar, né? Ter a árvore, os galhos e ter um bom fruto, fazer a vontade dele. O mau fruto é aqueles que não estão na direção do Senhor, né? Às vezes está na casa do Senhor, mas não está fazendo a vontade dele, né? Por mais que tenha se enraizado, a árvore brotou, deu os galhos, as folhas e os frutos, mas os frutos não foram bons, né? Então é assim, irmãos, nós estamos aqui por quê? Porque nós somos um bom fruto, né? O Senhor nos chamou para a gente levar o nosso fruto, né? Levar a nossa árvore, levar a nossa raiz, aonde nós pisar os nossos pés, a planta dos nossos pés, para a gente dar um bom fruto, né? E hoje está um pouco estreito, porque às vezes tem pessoas que saem, pensa que está fazendo a vontade do Senhor, mas não está, né? Sai até mesmo da casa do Senhor sem direção nenhuma, né? Porque às vezes olha assim e fala assim, não, eu vou porque eu estou me sentindo bem, porque está fulano, ciclano. Não, a gente não tem que sair da casa do Senhor por causa de ninguém, né? Nós temos que ficar aqui. Foi aqui que o Senhor nos colocou.
É aqui que nós jogamos a nossa semente, é aqui que dá planta, né? Para a gente dar um bom fruto, né? Porque Deus não está nos lapidando. Para quê? Para a gente dar um bom fruto, para quando vir uns irmãos, alguém necessitado de uma palavra, de uma oração, para a gente levar o amor de Deus, o amor de Jesus para aqueles necessitados, né? E hoje em dia a gente não está vendo desse jeito, né? Qualquer dorzinha está saindo da igreja. Está saindo da igreja. Verdade, Deus. Por quê? Porque quer servir o homem, não está servindo a Deus. Porque quando a gente serve a Deus, serve o verdadeiro Jesus, que a gente tem um amor verdadeiro do Senhor, que Ele chamou, é Ele que nos chama. Não é pastor, não é bispo, não é ninguém. Vem do alto, né? A única coisa que nossos pastores fazem é orar. Orar por cada um, para ver cada um qual é o seu chamado na igreja. Por isso que eu falo que a seara do Senhor é grande, tem muita coisa para fazer, né? E a gente tem que ter um bom coração. Um bom coração para a gente poder fazer a obra do Senhor. Estar com o coração puro, verdadeiro, um coração limpo, fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos para fazer vontade de ninguém. Então, irmãos, eu vejo aqui em Lucas, porque nós temos que fazer a vontade do Senhor, estar com o coração puro, limpo, né? Em santidade e obediência, andar na direção que o Senhor nos colocou ali direitinho, andar do jeito que Ele quer. Aleluia. Não é do jeito que nós queremos. Às vezes eu conto um pouco do meu testemunho, do que me aconteceu no final do ano. De vez em quando eu gosto de falar, por quê? Porque eu deixei tudo aquilo que não agradava o Senhor. Porque eu congregava, fazia a vontade do Senhor, mas não era aquilo que o Senhor estava satisfeito comigo. O que o Senhor fez? Eu tive um encontro com Ele, verdadeiramente. E eu falei para o Senhor: Senhor, tudo aquilo que não está te agradando perante os teus olhos, porque todo ano eu falava assim: Senhor, eu vou servir o Senhor verdadeiramente. E eu falhava, eu pecava, eu errava, fazia coisas que não agradavam para o Senhor. E quando foi no final do ano passado, 2022, eu falei assim: Senhor, no último dia, falei assim: Senhor, esse ano de 2023 eu quero fazer tudo diferente para o Senhor. Tudo, mas tudo mesmo, irmão. E eu fui falando para o Senhor: Senhor, eu não quero isso mais na minha vida. E fui pedindo para o Senhor para estar tirando da minha vida. E hoje eu não me arrependo, irmãos. Sabe por quê? Que não tem coisa melhor a gente andar em santidade. Limpar as nossas vestes. É limpar de verdade. Andar em santidade de verdade. Porque às vezes a gente quer entrar na porta larga, mas não é ali o nosso caminho. O Senhor fala assim: não, vamos para a porta estreita. E quando o Senhor falou comigo e eu pedi para Ele uma direção, tanto para o ministério, como para a minha vida espiritual, para tudo, irmãos, para tudo. Então eu estou passando no processo, estou passando no moinho, mas é tudo pela honra e glória do Senhor. Porque eu sei que lá na frente o Senhor tem algo para a minha vida. E hoje eu almejo pela minha vida espiritual. E as demais coisas, irmão, eu sei que o Senhor vai fazer. No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Então a gente pedir, orar verdadeiramente e pedir para Ele, falar assim: Senhor, limpa, me limpa, tira, vai tirando todas as pedras de tropeço da nossa vida. É doído, irmãos? Não vou falar para vocês que não é. Mas a gente tem que estar preparado. Quando a gente pede, a gente tem que estar preparado. Tem até o testemunho do pastor, né? O testemunho dele também é muito bonito também, entendeu?
Mas é assim que a gente tem que estar. Andar em santidade, com as vestes limpas. Entendeu? É assim que Deus quer nas nossas vidas. Para quê? Para que a gente venha enraizar, para a gente levantar o nosso tronco e dar frutos bons. É assim que o Senhor quer, que nós dê frutos bons. E a gente não olhar para trás, a gente sempre olhar para a frente, né? Fazer o querer dele. É o querer do Senhor que Ele quer. E assim agradeço minha rica oportunidade. Salve a igreja da paz de Jesus Cristo. Amém. Está em Mateus 14, 27. Amém? Amém. Tem de bom ânimo, sou eu. Aleluia. Não temais. Amém? Aqui o título está dizendo: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aleluia. Aqui de princípio nós vemos que Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos. Aleluia, Deus. Enquanto ele despedia a multidão. Aleluia. Eu costumo dizer, amados, aleluia, como que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Se vamos fazer o certo ou o errado? Deus já deixou os 10 mandamentos. Então, amados, em tudo que nós vamos fazer no decorrer do dia, numa decisão a ser tomada, qualquer coisa, nós temos que ir e analisar os 10 mandamentos. Aleluia. Para ver se nós não vamos estar ferindo o lugar de Deus, a excelência dele, se não vamos estar trocando ele por outros deuses, adorando outros deuses. Para ver se não vamos estar pecando, mentindo, porque às vezes uma decisão inclui mentir ou falar a verdade. Uma decisão inclui caluniar alguém, injuriar, dizer maus testemunhos. Então, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que analisar os mandamentos, para ver se nós estamos agindo corretamente ou se nós vamos falhar e entrar no laço do adversário, para nós pecarmos contra o Senhor. Se não vem por cobiça, se não é uma situação onde eu vou cobiçar algo que é de outra pessoa e não é meu, se eu vou mentir, se eu vou adulterar. Então a gente tem que ir para os 10 mandamentos, amados. Em tudo que for decisão, temos que ir para os 10 mandamentos, porque lá é a nossa bússola, para tudo. Aleluia. Para emprego, para a vida sentimental, para tudo são os mandamentos do Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Então, amados, nós vemos aqui que nós temos que ser espelhos de quem? De Cristo. E quando ele fazia a obra, ele fazia o que depois? Se retirava, se colocava só com Deus. Então, às vezes, isso nos falta. Copiar Jesus. Porque às vezes a gente vem, faz a obra, se esvazia do que a gente tem e não se enche de volta. E o que acontece? A gente vai se enfraquecendo, porque ele só vai dando, e vai se enchendo de novo. Então Jesus ele fazia sempre assim. Ele fazia a obra, se retirava. E ia estar só com Deus. Então aqui ele já nos ensina o quê? Que temos que tirar um tempo para nos revestir sozinhos, nós e Deus, onde ninguém mais, é nós e Deus. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E se não tiver o quarto, sobe o monte. Se não tiver o monte, vai para dentro do carro. Se não tiver o carro, vai para uma praça, mas fique só com Deus, se enchendo, porque o barulho nos atrapalha seguir direção, ouvir a Deus.
Então Aleluia. é necessário, estou falando e Deus está falando comigo também, amados. Não é para a igreja, porque está descendo agora. Eu não sabia o que eu ia falar. E eu estou aprendendo junto com os irmãos. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, amados, nem tudo que a gente vai fazer de certo, pela ordem, a gente vai olhar e vai falar assim, ixi, mas o vento está contrário. Às vezes, aparentemente, vai parecer que você não tomou a decisão certa. Mas se você foi na direção de Deus e está vindo os ventos, fica tranquilo. Aleluia. Se Deus deu a ordem lá atrás, se Jesus deu a ordem lá atrás, e você tem certeza de que o que você está fazendo está dentro do certo, então fica tranquilo. Não deixe essas ondas, esses ventos contrários te assustar. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Aleluia. Respondendo-lhe Pedro e disse, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Você tem fé para isso? Aleluia. Você tem fé para pedir mesmo para Deus algo difícil? E depois não temer quando ele começar a fazer e te mostrar que é possível sim? Ele estava andando, aí ele falou assim. E ele disse, vem. Tem coisas que Deus não vai falar, não. Ele falou assim, é ousado o seu pedido. Pode ir, vem. É ousado, mas eu gosto, vem. Aleluia. Deus gosta de pedidos ousados, porque Deus ele trabalha no impossível. É verdade. O que é possível, aleluia, nós fazemos. Mas quem consegue aqui andar sobre as águas? Se não for pela voz do mestre, a gente afunda. Aleluia. Tem um pastor que quis andar sobre as águas, ele afundou. Ele morreu afogado. Ele teve fé, mas Jesus não mandou ele ir. Jesus estava lá em carne lá para ajudar ele, estava uma mão lá para segurar ele. Então a gente tem que vigiar, irmãos, tem que saber se de fato. Ai, Jesus. É forte, papai. Aleluia. Se de fato, irmãos, nós não podemos tentar a Deus. Não podemos tentar a Deus, amém, irmão? Amém. É sim. E nada. É dessa maneira, papai. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Então aqui está outro ensinamento. Não devemos tentar a Deus. Não mesmo, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. E disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aleluia. Então, amados, nós pedimos às vezes coisas no impossível para Deus. E Jesus fala, vem. E Ele dá a autoridade para nós irmos e fazermos. Ele abre os caminhos para nós irmos e fazermos. Aleluia. Mas aí quando vem os ventos contrários, a gente quer sair daquilo que a gente pediu para Deus. No que a gente foi ousado em pedir para Deus. Por quê? Por causa dos ventos. Aí vem o medo, vem o temor, aí vem a dúvida. Mas será que foi Jesus mesmo? Será que é Jesus mesmo que está na minha frente? Aleluia. Será que foi Jesus mesmo que me deu a ordem para vir? Aleluia. E o que nos faz, amados, a naufragar na fé é a incredulidade, é a dúvida. Quando nós pedimos algo para Deus e Ele faz, nós não podemos duvidar que é Ele que está fazendo. É verdade.
de Deus. Ainda que venham os ventos. Mas ainda assim, amados, se você falar, salva-me, ajuda-me, Jesus sempre está com as mãos estendidas para nos salvar e nos ajudar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então aqui, amados, foi a dúvida de Pedro que o fez afundar. Não foi, aleluia, a falta de poder do Senhor. Não foi que ele não conseguiria, porque ele andou um pouco. Se não fosse possível, ele não teria dado nenhum passo nas águas. Mas ele chegou a andar. O que houve foi que o ruído, os barulhos começaram a assustar. E ele falou assim, ele começou a olhar para o vento e tirou o foco do quê? Da fé. Do que Jesus falou. Porque se ele não tivesse olhado para os lados, ele continuaria caminhando até o mestre. Aleluia. Mas ele parou de caminhar, foi, olhou os ventos, olhou para quê? Para o barulho, para o vento. E o que aconteceu? Começou a afundar. Mas será que Pedro, sendo um pescador, não sabia nadar? Na hora ele deve ter até esquecido que ele sabia nadar. Aleluia. Às vezes Deus nos dá, amados. Aleluia. Deus nos dá tantas coisas. Deus nos ensina tantas palavras, mas na hora de usar, esquecemos. Temos tantas palavras no coração, mas no momento que precisamos, o que eu faço? Não usa. Porque Pedro sabia nadar. Ele não precisava se desesperar. Ele estava no meio do mar, mas ele era pescador. Não é possível que exista um pescador que saiba que vai para o meio do mar e não saiba nadar. Aleluia. Aleluia. Se Deus nos coloca numa situação, amados, é porque Ele sabe que nós vamos saber sair dela. Porque Jesus não ia mandar ele ir para o meio do mar, andar no mar, se ele não soubesse nadar. Aleluia. Então Deus, Ele já nos deu algo. Ele já nos deu fé. Ele já nos deu palavras para usar. Ele já nos deu recursos. Já nos deu talentos. Porque nadar, saber nadar, não são todos que sabem. Então vamos dizer que isso é um talento dele, um talento nato. Eita Deus. Aleluia. É um talento dele. Aleluia. Deus deu um talento. Ele sabe nadar. Está entendendo, pastor? Aleluia. Então, se Deus te deu um talento, não temas. Aleluia. Não temas. Ele sabia nadar. Aleluia. Fala, papai. Meu Deus. Aleluia. Forte Deus. Deus de poder. Não duvide do talento que Deus te deu. Aonde quer que Ele te coloque. Vem os ventos. Mas você tem talento. Você sabe nadar. Aleluia. Eita Deus. Não precisa temer. Ele já te deu talento. Já te deu, aleluia, palavras. Já te deu ferramentas para fazer o que você já sabe. Não, você já sabe. Ele não precisa te dar mais. Aleluia. O que você tem para vencer, você já tem. Aleluia. A graça de Deus já te deu. O que acontece é tirar os pingos de interrogação. Será que dá? Será que eu consigo? Aí vem o vento e esquece até que sabe nadar. Aleluia. É verdade, Deus. Será? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, Espírito Santo. Quando você entender, o vento acalma. Verdade, É Jesus. verdade. A gente só sai da tempestade quando entende que é a fé. A usar a fé e manter-se na fé e não deixar nada, nenhuma dúvida. Se você está na obediência, se você foi para um lugar, aleluia, fez algo na direção do Senhor, aleluia, não temos dúvidas. Aleluia. Vamos ver essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É por isso que eu falo que eu não sou crente, eu sou um crente doido na fé, mas não sou bobo não, filho, esse pastor. Que é esse homem, sem Deus mandar. Então, quando eu quero fazer algo para Deus, eu peço que Ele fale e confirme, para que eu
E eu tomei posse dessa palavra e vou, sem medo nenhum. Aleluia, Amém. Deus. Amém. Quero dar mais uma oportunidade para a irmã louvar, a irmã Mônica. Glória, Vem trazer a palavra glória, do glória, Senhor. glória. Que palavra abençoada. Eu louvo a Deus por você ter vindo. E entendi tudo que Deus me falou. Logo vocês vão ver mais um testemunho do pastor aqui, tá? Eita, Deus, eu creio. Eu sou meio, sabe aquele Senhor faço, no meio de uma tempestade faço e faço. Eu não tenho quando Deus me manda. Mas eu preciso entender que Deus fez o que me mandou. Ele fez o que me ordenou. Eu não faço, eu acho que dá. Eu acho que eu faço. Não. Ou é, ou não é. Então, através desse, vai vir mais outro. Porque eu não me conformo com raso com Deus. Eu não me conformo com raso com Deus. Se quer viver na correnteza dos rios, vai comer dele. Amém? Quero orar pela tua vida? Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu peço agora que no meio dessa tempestade tamanho está da vida deste homem, na vida dessa mulher, que o Senhor entre no barco e faça com que ele enxergue o que o Senhor a chamou para atravessar para outra margem, para que o Senhor faça a obra que já começou no seu chamado, Pai. Meu Deus, nos dê cada vez mais confiança em Ti e torne, meu Deus, cada um de nós totalmente dependente do Senhor, da Tua palavra, meu Deus, porque a Tua palavra ela não tem curva, meu Deus. A Tua palavra ela não volta vazia. Passa o tempo que passar, meu Deus, mas a Tua palavra se cumpre na vida daquele que crê, daquele que Te obedece, daquele que ouça. E ó Senhor amado, e medita na Tua palavra de dia e de noite, que come a Tua palavra, que se alimenta dela, dos Teus mandamentos, ó Pai. Por isso eu Te peço, ó Pai, entra nesse barco comigo, porque eu sei que grande é a colheita e grande é o crescimento desse ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Tem o outro. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, Aleluia, abençoa, Senhor, a tua filha, papai. Derrama Aleluia. graça, Senhor Jesus. Visita o lar dela, a casa dela, papai. Aleluia. Glória a Deus, Quando ela aleluia, está Jesus. louvando, te adorando, Senhor, Santos. visita o lar dela, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor também, né? Aleluia. Aquele tá aqui, Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Baixa a capa. amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Filho meu, Aleluia. não temas, não fiques assim, desse jeito. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada.
tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalma esse vento forte e lhe ajuda a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandona quem me clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Se eu estou com você. Eu acalmo o mar e estou na sua frente, sou seu guardião. Me guardo e me seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você irá cantar. Confia, vai em frente, não desista, não se entrega. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo e te liberto. Toda tempestade eu posso acalmar. Eu sou o seu Senhor e te ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode impedir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar e estou na sua frente, sou seu guardião. Me guardo e me seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar. Você vai triunfar. Você irá cantar. Você irá cantar. Glória a Deus, agradeço a oportunidade de estar aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, receba mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 5. Quero glorificar a Deus pela tua vida, por você que veio adorar o nome do Senhor, pela vida de cada um que trouxe uma oportunidade ao Senhor dessa noite, e pedir para que você se desligue de tudo que tem ligado e ocupado a tua memória e se ligue na palavra de Deus. Aleluia. Porque eu já fui abençoado desde quando eu saí da minha casa. O culto começa quando eu saio de casa, quando amanheça o dia. Espírito E Santo. foi confirmado que pedi a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Por isso eu te digo, você também, ouça o que Deus tem para falar. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse outra vez: levanta-te e come, porque muito comprido será o quê? Muito comprido será o quê? Seu caminhar. Vamos agora, já que vocês não leram, ler comigo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5.
1 Reis. Quero convidar a missionária Juliane. Versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Vamos toda a igreja. E deitou-se e dormiu debaixo de um. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, e sobre as brasas, e uma botija de água. E o comeu, e o bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a voltou da vez, e fez tocar, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. As palmas engrandecem o nome do Senhor. Todos os seus assentos. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Usa os meus lábios como canal de bênção em minha vida e na vida do teu povo. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Meus irmãos, quem já viu falar deste homem chamado Elias? Quem conhece a história de Elias? Levanta a mão. Glória a Deus. Um homem corajoso, audoso, que não tinha medo de um cenário que é Israel, que não é diferente dos dias de hoje. Estava naquele momento na idolatria, na fornicação, na poligamia, e um cenário contrário, como era o vento na vida daqueles discípulos, como também foi a palavra que foi dita: nós temos que plantar bons frutos, semear boa semente. Ele aparece em um cenário aonde todo o povo de Israel se curvava perante o rei Acabe. A Bíblia diz que o rei, o pai de Acabe, era um dos piores reis, mas não houve um tão pior do que o do Acabe. E a Bíblia diz que Elias ele aparece em um cenário aonde todo mundo idolatra Baal, e aonde todo mundo vai meu Deus, glória a Deus, idolatrando outros deuses, Azerá, as deuses que eles tinham por fertilidade. E Elias, ele conhecia quem era Deus. E a Bíblia diz que ele aparece no meio aonde Jezabel já tinha aniquilado os profetas que não se curvavam a Deus. E ele diz que não vai chover. Você conhece essa história? Depois ele aparece, Deus manda ele aparecer na frente de Jezabel, ou melhor, um recado para que ele vá até Acabe. Ele volta e diz que vai chover, e chove. E o que eu entendo com isso? Que uma palavra tem poder para fechar o céu e para abrir o céu. O que depende é a minha fé e a minha santidade, é comunhão com Deus. Se eu sou homem de Deus, como Elias disse, não vai chover, pronto, acabou. Não importa o que vão dizer, olha, mas fulano e Beltrano vai também pagar preços. Ele é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas Deus, quando manda chuva, ele manda para o ímpio e manda para aquele que o serve em santidade. Aleluia! E o que Elias estava tentando ensinar é isso para aquele povo, que quem dava os crescimentos, chuva, terra, tudo era Deus. Mas mesmo assim, eles se endureceram o coração. Aleluia, E Elias, ele chama o povo, ele conserta aquele altar que já estava quebrado, ele coloca aquelas 12 pedras e ele dá a oportunidade para que todas as profetisas de Jezabel e que para que todos os profetas de Baal, eles clamassem o seu Deus. E o Deus que se levantasse, se manifestasse naquele clamor, com aquele sacrifício que lhe foi oferecido, esse era Deus em Israel. E a Bíblia diz que todos esses profetas começam a clamar, a tal ponto desse Deus que foi louvado aqui,
tem olho, mas não enxerga, tem mão, mas não palpa, tem ouvido, mas não ouça o clamor. E a Bíblia diz que se cansava e se mutilava. E a Bíblia diz que Elias começa a debochar, chama mais, acorda ele, quem sabe ele está dormindo. E quando eles cansam, aí Elias vai e diz: não, agora é a minha vez. E eu vou mostrar que há um Deus em Israel que é poderoso, que ainda olha para o seu, mesmo quebrado, mesmo entristecido, mesmo num cenário contrário, mesmo num cenário de incerteza, de insegurança. Elias clama a ele, o Senhor, a Deus de Israel, se manifesta aqui neste meio e se mostra que tu és Deus na minha vida. Talvez você não tenha entendido. Se você clamar a presença do grande eu sou no teu altar, ele ainda é poderoso para acender as chamas, receber sacrifício e te se revelar nos meios daqueles que andam te perseguindo, naqueles que andam te humilhando, procurando cadê o teu Deus, naqueles que diz que serve a um Deus, mas o Deus que você serve é aquele que é aquele que não se toca, é aquele que não cola, que não coloca em parede, é aquele que quando nós choramos, eles sentimos a presença, é aquele que quando nós chegamos quebrados, eles nos restaura, é aquele que quando precisamos ser limpos, eles nos purifica a nossa alma. Esse sim é Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que fez o homem e tudo aquilo que foi ordenado. Esse é um Deus que eu prego, é um Deus que no cenário contrário ele abre as portas do céu, como uma pequena nuvem chove, inundação de bênção na vida do seu povo. Aleluia, aleluia, glória, aleluia. Oh, Espírito Santo. Escuta, Aleluia. Elias, ele vai para o monte e recebe um mandado, diga mandado, de prisão. Ó, vem, se apresenta o rei, porque Acabe, mas Jezabel quer te matar, vai te prender. Escute isso, abre o teu coração para isso. E Elias diz: olha, se eu sou homem de Deus, que cai o quê? Que cai o quê, igreja? Fogo? E mate esse general do Satanás que foi enviado, e aniquile ele nos meus caminhos. E Deus faz o que, igreja? Manda fogo. Aleluia, Deus. Ele faz o que? Aniquila. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar em vigilância. É verdade. E ele vai, manda o quê? O diabo não se cansa. E nós temos que fazer o quê? Resistir. Aleluia. Nós só resistimos se nós tivermos. Como a palavra do Senhor fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se os teus pés estarem edificados na palavra, o inimigo vai tentando, vai ludibriando, e você tem que fazer o que? Permanecer, se ele é luz. Você não precisa de estar se humilhando ao homem, de estar se murmurando para lá e para cá. E a Bíblia diz que ele manda descer fogo do céu, E fogo desce. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Elias matou 450 profetas de Baal, matou 450 profetisas de Jezabel, Pediu para que caísse fogo no meio daquele general e mais 50, e fogo caiu. Oh, Espírito Santo. Aí agora Satanás percebeu onde era a ferida e a fraqueza de Elias. Ele percebeu que Elias ele era poderoso em oração, mas era fraco em espírito. Aleluia. Ele era o quê? Poderoso em quê? Mas era uma pessoa que se abalava em tudo que ouvia dizer. O disse que não me disse, o barulho do povo acabou atrapalhando. Aí ele recebe um recado, digo recado. já viu dizer que quando o diabo não vem, ele manda o secretário? É verdade, Deus. Ele recebe um recado de Gésa, aquela velha rigorosa. A Gésa manda um recado. Eu imagino Um cara que matou 450 profetas de uma pancada só, que orou para Deus mandar fogo e eliminou aquele general de guerra, de batalha. com medo de uma mulher. Aleluia. Não estou menosprezando o sexo masculino.
falando: olha, fala para Elias que no dia de amanhã, assim como foi na vida das minhas profetisas, dos profetas de Baal, também será na vida. E ele entra em desespero. É aí que nós temos que ter o equilíbrio. Não é porque que te disseram: olha, fulano e Beltrano falou isso de você, que se falou, se você não deve nada, permaneça em santidade, fique firme. Não precisa ir para o deserto pedir morte, clamar: Senhor, basta. Não, você tem todo o direito de desabafar com o Senhor, mas quem sabe o dia dele fazer, dele te recolher, te levar e te honrar aqui na terra é Ele que te deu a vida, Ele que soprou o fogo de vida, Ele que te deu o chamado, o ministério. Então não é porque Jezabel está dizendo que você não ouva, que você não prega, que vai te matar. Quem está morto espiritual é Ele, é ela, que já não tem mais o que falar. Aqueles que vêm perseguindo a casa do Senhor é porque você tem dado fruto, como foi dito aqui, e frutos bons. Então não tema, porque o cenário oposto vai dizer: olha, não sabe pregar, o que Deus está querendo de mim é santidade, é posição. E Elias, ele estava deitado a ponto de tirar a sua própria vida em um cenário de depressão. Se levanta hoje dessa depressão, Elias, e levanta e coloca a tua escapa. E a Bíblia diz que ele se deitou debaixo daqueles ímpios, esperando a morte. E Deus manda o anjo na vida daquele homem e toca pela primeira vez. Elias, cansado, fatigado, deita de novo. E Deus está falando com gente aqui nesta noite: eu já te mandei uma vez, estou te mandando a segunda. Sai desse deserto, sai debaixo desse líquido, desse zico, Elias, que tem que comer e tem que beber. Eu te dou água da fonte da vida, eu te dou do pão da vida, eu te dou maná do céu. Que comida é essa, Senhor? Maná. Quando eu lembro de maná, eu lembro que Deus falou: Moisés, manda consertar, fazer uma arca para mim, Moisés, e lá tu coloca dentro de uma jarra as tábuas dos 10 mandamentos que foi falado aqui hoje. Coloca no outro a vara de Arão, e também coloca o maná do céu, para que quando o meu povo estiver no deserto se afastando de mim, lembre que dei palavra, lembre que dei cuidado, lembre que fui com eles, lembre que eu dei a palavra, que eu cumpri a minha promessa na vida dele, para que se não se desvie, para que o que barganha, barganha. O que estão falando da tua vida não é o que Deus acha de tua vida. Estão falando que está morto espiritual, estão falando que está depressivo, mas Deus está te falando hoje: se levanta e anda, Elias, que através de tua vida venha dizer: não significa que ele estava em pecado, não, na igreja. O que estava faltando na vida de Elias era se tomar uma posição. Como foi dito aqui na palavra, crer que Deus o chamou e que ele era profeta. Não porque Jezabel falou que ia matar ele e ia tirar ele de cena, não. Se coloca na posição, se eu falei, está falado, filho meu, filha minha. Não é o homem que vai impedir de cumprir o que te prometi. Ninguém intervir nos planos de Deus. Eu não conheço homem nenhum que foi capaz de parar o meu Deus. O único que pode parar as promessas de Deus somos nós. Não acreditarmos, não se colocar de posição, mesmo lutando em santidade. Isso não significa que eu e você não iremos passar por alguns desertos. Todos os dias de nossas vidas é cenário contrário a favores, mas nós não podemos esquecer da promessa que Deus fez em nossa vida, que uma vez que morresse para o mundo, nova criatura será. Então nós estamos sendo preparados para que outras vidas sejam alcançadas através da nossa vida. Quando ele disse: fazei discípulo, nós estamos sendo preparados para morar no céu. Não é aqui o teu lugar, igreja. Tu está passando pelo amadurecimento, tu está passando pela peneira, porque no meio desse deserto
ministério. E no meio desse ministério, Deus vai levantar um império reinado, 2 reinados, porque Elias, no meio daquele deserto, Deus disse: levanta e vai. Como foi falado aqui, vai para onde? Para o monte. Eu entendi o que Deus falou aqui comigo. Tem hora que a gente se opõe e tem hora que a gente se dispõe. Fazer. E assim Elias fez. Mas ele se desligou de si mesmo. Ele quis provar para aquele povo que existia somente um Deus. Mas Deus estava falando: eu estou vendo tudo, Elias. O povo que não quis me seguir. Quando Deus se manifestou que era Deus daquele altar, que consumiu aquele holocausto, Elias esperava que aquele testemunho de Deus, o povo ia se voltar para Deus novamente. Então não se preocupa se não está pregando e não está se convertendo, porque a Bíblia diz que quando ele vai para o monte, sai a carne e o seu povo para comer na sua mesa. Então se revista de poder no monte. Se Deus está falando, vai sozinho, não precisa chamar ninguém, não precisa ter medo se tem escuro, se tem um escorpião, se tem serpente, porque ele disse: te dará poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Então receba o poder de Deus na tua vida nessa noite. Receba a autoridade, Elias. Você não vai parar nesse deserto, não vai tirar a tua própria vida. E Elias se lembra: não sou melhor do que ninguém. Bendito é a palavra de Deus. Nós não somos maiores nem melhores do que ninguém, mas nós temos que crer que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, vem Acabe, vem Javé, Jeza, vem o que vier, mas se nós crer no Todo-Poderoso, nós venceremos. Aleluia! Glória. A Bíblia diz que ele manda o seu servo: olha, fica. Você quer saber quem é homem de Deus, quem anda com você? É quando você entra num deserto e fala: se tu quiser tu fica, mas eu vou me aprofundar no deserto maior. Se anda com você, anda no momento de escassez e anda nos períodos de bonância. É verdade. E ele fica, e Elias vai, e Deus fala: vai. E ele chega naquela caverna, diga caverna. Caverna. Aleluia. No monte de Horebe. E ele entra lá, e ele estava acomodado. Crente acomodado não vive o novo de Deus. Crente que se acomoda na mesmice. Não estou falando que você não pode orar na mesmice, não. Você tem que orar todo dia, mas se você quer viver algo novo, você passa algo novo para Deus. Deus tinha se apresentado como fogo, se manifestou tomando toda aquela água, E ele esperando Deus ali, Aleluia. como fogo. Mas a palavra de Deus diz que se veio barulho de fogo, e Deus não estava no fogo. Depois veio novamente um terremoto. Então eu te digo uma coisa, que nem todo fogo é de Deus, nem todo tremor é de Deus. E Deus não estava no quê? No terremoto. o que mais veio? O que mais veio? Fogo, vento. Tem vento que não é de Deus, como foi falado aqui. Tudo cumprimento da palavra. Mas pastor, Jesus entrar e dizer: homem de pouca fé, levanta. Tem voando, ou tem ousadia, que aquele vento se acalmou. Então eu entendo que quando o vento, Deus coloca nós no meio de um vento, Ele está conosco naquele vento. Mas quando tem ventos contrários sobre as nossas vidas, que Deus diz: chega, acabou, aquele vento cessa e tem paz, o mar se acalma. Aleluia. Mas ele sabe o quê? Que eu falei? Acomodado. E aí é onde muito crente morre espiritualmente, quando se acomoda. Aleluia. Deus quer
mostrar algo novo e você esperando que Deus se manifeste como fogo em tua vida novamente. Aí a palavra de Deus diz o quê? Que Deus vem como o quê? Como uma voz mansa. Uma voz mansa. Nem tudo que diz candaias, ré, dando bananeira. Não estou falando que você não pode dedupiar. Se for cheio de Deus, pode sim. Aleluia! Nem todo. Daqui, ó, Deus mandou te dar um carro novo. Não. Igreja, vamos acordar. E vamos praticar o que a palavra de Deus, como foi falado, nos ensina. Aleluia! Por isso que todas as vezes que vou fazer algo para Deus, eu fico orando. Senhor, confirma. Deus me fala em casa, eu trago para cá. Eu não estou desfazendo de fé de ninguém. E não estou desfazendo de ministério de ninguém. Usa a vida da irmã Geni, usa a vida da irmã Juliane, usa a vida dos teus levitas para mim ter certeza que é o Senhor. Se tiver concordância, vai, eu vou. Se falar fica, eu fico. Aleluia! Senão nós vamos fazer que nem aquele pastor que morreu afogado, como disse a missionária Juliana. Aleluia, Deus! Porque tem coisas que nós pedimos para Deus, mas nós não estamos preparados É verdade, para Deus! receber. E Deus só dá quando nós estamos num processo de amadurecimento, como diz, enraizado, amadurecido. Porque se Deus talvez te der hoje, da maneira que você deixa, Ele te dá pela mão direita e o diabo te tira pela esquerda. É verdade, Deus! Então não queira o que não é momento teu de viver com Deus. Queira viver o que Deus tem para você neste dia de hoje. Aleluia! Mas eu te digo hoje, se levanta. E quando Elias se levanta, que ele entendeu que Deus não estava no meio daquele reteté, daquele fogo. Do disco que me disse, Deus não trabalha no meio de bagunça, de dúvida não. Quando ele entendeu que ele não estava no meio daquele terremoto, terra! Quando ele entendeu que ele não estava no meio daquele vento, que ele escuta a voz suave do Senhor. Aleluia! Aí o cenário é diferente. É verdade, Deus! Aí o Senhor diz: Elias, sai da caverna. Você está entendendo o que Deus está falando? Eita, Deus! Sai e vem para meu propósito, para minha presença. Glória a Deus! Vem fazer o que eu te mandei, Elias. Não acabou aqui não, Elias. Tu desce e vai para a Síria. E quando chegar lá, tu unge o rei Azael. Depois tu vai para Israel. E quando chega lá, tu unge o rei Gel. Depois tu desce e unge um profeta, Eliseu. Você está entendendo? Primeiro falou de reinado, 2 impérios, para depois acontecesse algo de Deus ministerial. E que Deus está falando? Eu vou mexer primeiro em tua estrutura financeira, e depois que mexer de um lado do outro, também irei cumprir ministerialmente o teu chamado. E a Bíblia diz que Elias entendeu, e Deus falou: olha, deixa eu te lembrar, neste dia de hoje, Elias, o que escapar, você não está entendendo, se não vai ter dado glória, da espada de Azael, entrará na espada de Gel, e o que passar na peleira de Israel entrará na espada de Eliseu, porque Eliseu também não vai se meter não, Elias. Ele vai ser profeta como tu, Elias. Arabaxia, canta lá, mandaia. Esse sim é Deus falando a palavra dele. Quando ele fala, ele cumpre. Sabe o que Deus está falando? Satanás está pulando de um lado e do outro, da esquerda, da direita, na frente e para trás. Mas a minha justiça, a minha espada hoje alcança e irei cumprir as minhas promessas em tua vida, Elias. Só se levanta, sai da caverna, sai desse cenário depressivo, Elias, porque através de ti vai vir Eliseu, através de Eliseu vai vir mais, através do Márcio vai crescer, e o teu nome, Elias, nunca mais
chamado, eu tenho ministério. Ah, mas Jezabel mandou te matar, preocupando não. Jezabel não tem poder para te matar não. Jezabel não tem poder para te parar não. Quem te chamou garante, porque ele disse, se passarem sobre as águas, elas não te comerão. Se passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Talvez você não está entendendo o que Deus está falando. O que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Se levanta, saia da mesmice. Começa a buscar mais a minha face. Começa a ter mais ousadia, Elias. Começa a acreditar no teu chamado, Elias. Porque não adianta eu te chamar e tu não acreditar nas minhas promessas, Elias. Ah, se tu julgasse quem é esse Deus que te chamou, o zelo que ele tem pela tua alma, pela tua vida, você se levantava nesse dia de hoje. E pode vir Jezabel, pode vir a cabeça, pode vir a pode vir o que vier, mas você vence, você passará, porque se passares, ele estará contigo, é a palavra de Deus. O próprio Jesus foi tentado no deserto, e como se nós vencemos a tentação, não é pela força do braço, mas por sim pela palavra que sai da boca de Deus. Então não adianta o reteteto disse de me dizer, não, o que adianta nós ler, praticar, obedecer, andar em santidade. O cenário hoje é contrário, mas a partir de hoje, quando você sair dessa porta, essa depressão não te acompanha mais. Deus vai cumprir na tua vida financeira, vai mandar no norte, vai mandar no sul, vai mandar no leste, vai mandar no oeste. Depois que mandar, Deus também vai fazer com que se cumpra o teu chamado aqui na terra. Vai ungir, vai vir através da tua vida. Muitas pessoas vão largar trabalho, muitas pessoas vão largar pai e mãe, muitas pessoas vão largar costume e irão ser discipulados por tua vez. Então Monteiro se levanta hoje, não coloca dúvida, tira esse pensamento negativo, Elias, porque foi eu que te chamei. Termina aqui. Elias desce. Aleluia. E ele vai. E ele encontra Eliseu. E ele faz o convite àquele jovem. Você tem convidado alguém para vir para a igreja? Seja sincero. Você tem convidado alguém a vir para a presença de Deus? E Eliseu, ele fala, Elias, eu vou entregar as minhas 12 juntas de boi. Vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Sabe o que Deus está falando? Está na hora de você se desligar do teu pai e da tua mãe. Porque quem te formou no ventre da tua mãe fui eu. Fui eu que te chamei. E ele faz isso. E ele pega uma ajuda dos seus bois. Pega a ajuda dos seus bois. E ali ele faz um banquete. No meio de todo esse cenário, quando tu cortar o cordão umbilical da tua mãe, do teu pai, sabe, esquecer de tudo, vai ter um culto de ação de graça na tua vida. Aleluia, Deus. Glória. E ele cortou e foi. E andou com Elias. Quando Deus diz, Elias, quando tu preparar um dias, eu te levo. É aí onde eu te digo, se é homem de Deus ou se é mulher de Deus. Quando Elias foi para o deserto, para que o Senhor a tomasse, a levasse, ele disse a Eliseu, se quiser eles fiquem. Ele não, eu vou. Eu vou, Elias. Ele era obediente a Elias. Prestava atenção em Elias. Omisso a Elias. Mas ele falou, pede o que tu queres, e eu tua honra. Porção dobrada. Então se Deus está falando, pede o que tu queres hoje, eu estou pedindo, eu quero mais unção e mais poder e mais autoridade, porção dobrada. Tudo que é dele em minha vida hoje. E Elias pega a sua capa, toca na água. E a água para. E quando ele vai, eu te dou. Sabe o que ele está ainda falando? Sai dessa
esquecidão. Se quando eu subir tu vê, eu te dou. E Eliseu fica ali atento quando o Senhor vem para buscar Elias naquela carruagem de fogo. A Bíblia diz que Eliseu vê. E quando vê a capa de Elias cair, ele pega. É dado, ele pega, melhor dizendo. E ele pega aquela capa e volta. Eu imagino Eliseu caminhando. Quando chegou na beira do rio, pai, deixa eu ver se a unção daquele homem está na minha vida. Quando ele toca a capa, a água bate. E você não está entendendo, você não vai ter dado glória. Quando você receber desse poder, dessa autoridade, dessa porção, quando você chegar no lugar que plantar na ponta dos teus pés, o diabo é obrigado a parar e bater que tirar. O caminho é obrigado a abrir, porque quem faz abrir o caminho é a presença de Deus. É Ele que abre. Não é porque eu sou formado em bacharel, não. É a presença de Deus que abre as portas na minha vida, na tua vida. É isso que faz. E se cumpre a promessa que Deus fez na vida de Elias. E assim é na minha e na tua vida. Eu não sei o que está te causando esse desânimo, esse desejo de parar. Não é motivo de morte, essa depressão que tenta te parar. Mas eu sei, se você hoje tomar posse dessa palavra e obedecer, vai se cumprir na tua vida, porque se cumprir na vida de Eliseu e tem se cumprido na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, Aleluia. te chamando para que nesse momento você se despeça de tudo aquilo que interfere de você receber as promessas de Deus em tua vida. Aleluia, Deus. Não te preocupa se amanhã ou depois você falar, eu abro mão, Senhor, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, de tudo que Ele tira, como foi falado aqui. Isso é verdade. Mas quando Ele te tira, porque já não é mais teu, É verdade. e Ele te dá algo novo, Aleluia. e você é alcançada e as promessas dele se cumprem em tua vida. Amém? Aleluia. Aplauda o nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Eu quero trazer uma breve saudação aqui para dízimo e oferta. E iremos encerrar. Abra a sua Bíblia. Aleluia, Deus. Em Gênesis 28, versículo 18. Eu vou ler para que possamos ganhar tempo. Então levantou-se Jacó pela mãe de madrugada e tomou a pedra que deitou, que tinha posto por sua cabeceira, e o pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto e disse, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. O que Jacó pediu? Aleluia. Proteção nesse voto. O que mais que ele pediu? Alimentos e vestes. Então, todas as vezes que nós formos pedir algo para Deus, nós temos que saber o que estamos pedindo. Porque Deus dá. Ele dá.